Caros amigos, muito boa tarde à tertúlia do Museu da Farmácia. Sejam bem-vindos e hoje vamos falar de algo muito específico na nossa vida, que é do museu, mas também da nossa vida enquanto cidadãos. É uma tertúlia sobre as bebidas farmacêuticas que mudaram o mundo. E claro que existem várias, muitos de nós já tomamos estas bebidas, mas hoje vamos fazer exatamente uma relação novamente com as peças que o museu tem. E quais são essas bebidas? A cerveja, o chocolate, o gin, os licores, mas também a Coca-Cola. Claro que, meus amigos, novamente vos digo, tudo são peças, são histórias que este museu tem e que nós vamos falar com os nossos amigos que amavelmente vieram até cá ao Museu da Farmácia para abordarmos estas questões. Eu vou começar a explicar brevemente esta relação. Da Central de Cervejas temos o Nuno Magalhães, muito obrigado. E vão perguntar se a cerveja está ligada à farmácia. Claro que está, meus amigos, porque uma das peças mais antigas que o museu tem é exatamente uma receita da Mesopotâmia que, por acaso, e tão simplesmente, é uma das receitas médicas mais antigas do mundo que está em Portugal. E esta receita, que é um tónico, é à base da cerveja. Relativamente ao chocolate. O chocolate aparece rapidamente nas nossas vidas quando descobrimos o novo mundo. E, novamente, como tónico. E o Museu da Farmácia tem exatamente peças maias onde se guardava o cacau. A partir dessa altura, o chocolate não parou de crescer na nossa saúde. No século XVII, século XVIII, o chocolate passa a ser um elemento essencial como medicamento para combater a melancolia, porque era mortal. Obrigado, Bruno, por estares cá pela Nestlé. Relativamente ao gin, o gin é uma nova descoberta que eu tive, porque fiz uma investigação sobre as propriedades terapêuticas do gin e o Museu da Farmácia tem uma caixa raríssima com as garrafas do século XVIII, onde se transportava o gin para a farmácia. Um medicamento que passa a ser muito utilizado no século XVIII para o lado mais emocional, para libertar emocionalmente as pessoas, sobretudo as senhoras. Amplamente receitado pelos médicos do século XVIII. Coca-Cola. Todos nós já tomamos a Coca-Cola. Todos nós conhecemos esta ligação da Coca-Cola à saúde, porque foi descoberta por um farmacêutico, novamente um estimulante. O Museu da Farmácia tem umas peças doadas pela Coca-Cola. Há uns anos atrás fizemos aqui uma grande exposição sobre a história da Coca-Cola e a sua relação à nossa vida. Eu há bocado não agradeci ao António do Gin Girard por estar aqui connosco via de forma digital. Luís, muito obrigado pela Coca-Cola estar aqui presente e vamos falar. E por último, por acaso é a única instituição que está aqui representada pelo José Redondo, que eu não tenho ainda uma peça, mas tenho esperança que depois deste dia o José Redondo, pelo Licor Beirão, também possa fazer aqui uma profunda relação. Licores foram sempre utilizados na farmácia, como sobretudo ligados aos xaropes, o açúcar e outras substâncias eram calmantes muitas vezes das tosses, dos dores dos peitos que as pessoas iam tendo. E quando digo dores dos peitos, digo sinceramente porque o peito, muitas vezes, e quem já teve tosse, é uma dor que vai da parte da frente e parece que a dor passa pela parte de trás das nossas costas. Isto é uma relação terrível, muitas vezes, quando temos estas tosses profundas. E o licor era um medicamento para resolver esses dois lados do nosso corpo. Já está feita a relação. Sejam bem-vindos aqueles que estão a ver, mas vou começar pelo Nuno. Nuno, muito obrigado por estares cá. Muito obrigado pela tua visita também ao Museu da Farmácia. Já sabemos da relação da cerveja e, sobretudo, desta cerveja da Mesopotâmia. Qual é o papel que hoje e a força que a cerveja hoje tem na nossa sociedade? E outra coisa, se tens tido aqui alguma relação, tu não, mas a empresa, as cervejas, novamente com a saúde.
Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite e fiquei aqui maravilhado com a minha primeira visita ao Museu da Farmácia. Também irei repetir. E de facto é um tema interessante. A cerveja é a terceira bebida mais consumida no mundo. É uma bebida milenar, conforme referiste. A seguir à água e ao chá, a terceira bebida mais consumida no mundo é a cerveja. A cerveja é uma bebida fermentada e feita 100% com produtos naturais. Quais são? Água, entre 93% a 95% é água. Portanto, já começa aqui a ter alguns efeitos diuréticos. Água, cereais. Nós em Portugal os utilizamos essencialmente cevada digestica, que transformamos em malte. Lúpulo, que é um arbusto que dá o bitter, o amargor da cerveja, e leveduras. Portanto, são os únicos componentes de cerveja. Quem é que não se lembra das pessoas, ou das nossas mães, ou das nossas avós, dizerem que se devia beber cerveja preta quando se estava a alimentar as crianças? Isso faz parte da nossa memória. Cerveja preta fortificante. Era para terem mais leite, quando as mães estavam a dar de mamar. A cerveja é um produto alimentar, que tem todos os efeitos do produto alimentar. Alimenta. Há uma história também engraçadíssima, que o porquê é que as cervejas foram desenvolvidas essencialmente nos mosteiros. Porque durante a quaresma só se podia beber água e pão. E a cerveja é o pão líquido. Como é feita à base de cereais, os frades, geralmente monásticos, desenvolveram um conceito de pão líquido. Então também estava autorizada contra os cânones religiosos, podia beber durante. Daí explica o fenómeno das cervejas monásticas. A cerveja, se há hoje em dia questões que são discutidas, que é a questão do malefício do álcool, do que tem ou não tem na saúde. Nós sempre defendemos que a cerveja deve ser consumida de forma moderada e responsável. Aliás, em Portugal, as mainstream marcas têm um teor de álcool 3,5, 3,75, que não é nada, não é relevante. É álcool, mas não é relevante. Mas também já temos cervejas sem álcool, 0,0. Obviamente tem menos calorias que as que têm álcool. Mas a ligação à saúde é realmente relevante, porque a primeira receita está aqui, dos Octâmio. Julgo a Heineken também tem uma tábua, julgo que é egípcia, figurativa, com o fabrico da cerveja, original, que está no Museu da Heineken. Portanto, houve sempre, relacionou-se a cerveja com a saúde nas diversas vertentes, diurética, alimentar, a negra ou a preta para alimentar, produto 100% natural. Agora, esta discussão do álcool, não há consumo moderado, é sempre negativo. É uma discussão que aí está. Eu acho que, desde que seja consumido de forma responsável e moderada, sabe muito bem. Aquela mito que a cerveja engorda, não é a cerveja que engorda, é o que se come com a cerveja. O problema não é a cerveja, é aquilo que se come, os aperitivos, que se põe à volta. E esse muita gente que gosta de beber cerveja, e geralmente não come mais nada, aliás, vou cá aqui, deve comer alguma coisa, mas que é perfeitamente má. Deve ser sempre, conforme, consumido do horário responsável. E para já, é isto que eu tinha a referir e agradecer mais uma vez esta oportunidade. Obrigado. Nuno, obrigado. Eu até estava-me a recordar na casa da minha avó, das próprias empregadas, quando estavam um bocadinho pouco animadas, faziam as famosas gemadas. E era com cerveja preta que se fazia essa, como novamente um tónico. As gemadas muitas histórias da roda das gemadas, mas essas eram um tónico. E as os meninos estavam fraquinhos, levam umas madas. Exatamente. Também comi muitas madas. Sim, senhora. Vamos aqui então à Nestlé. Bruno, muito obrigado da Nestlé estar aqui, tu estares aqui. E a minha pergunta é esta. Então, o chocolate como medicamento começou no século XVII, século XVIII. Hoje
a Nestlé com os chocolates, mas também não podemos esquecer a importância que a Nestlé vai ter com os leites, a força que vai ter, mas que peso é que hoje os chocolates têm em termos da nossa sociedade, que é rara a pessoa que também não gosta de comer chocolate. Também agradeço a presença e aqui este museu fantástico também quero conhecer bastante melhor. Em relação à relação do chocolate com a farmácia, efetivamente começou no passado, precisamente quando conseguiu se transformar o cacau em bebida e permitiu o alargamento do consumo do cacau de forma mais abrangente e de facto para várias maleitas, nomeadamente a tosse que também referia há pouco e que também era um calmante para a tosse, especialmente sobre a forma de bebida e um bocadinho para acalmar todo o sistema, mas os flavonoides, o antioxidante que tem o cacau como principal componente do chocolate são propriedades que são bastante importantes do ponto de vista medicinal e farmacêutico e que hoje em dia continuam também no consumo que temos atual. Ou seja, costuma-se dizer que o chocolate negro, e que até é recomendado pelos médicos, e de facto é por esta razão, tem uma componente maior de cacau, e é esse cacau com estas propriedades que também ajuda numa série de funções que temos, nomeadamente a parte antioxidante e de circulação sanguínea, e que, portanto, são bons e, mais uma vez, também remetendo, e também trabalhei muitos anos na indústria do álcool, mas aqui também sempre consumido com moderação e com o que nós chamamos o portion control, ou seja, ser comido em porções corretas, porque também é um alimento, em alguns casos, ou especialmente o de leite, mais açucarado e que tem que ter essa proporção e essa quantidade porcionada por forma a não se transformar numa coisa má, transformar-se numa coisa boa. Obviamente, e também, como sabemos, é um alimento que nos dá alguma alegria, sabe bem, é indulgente, e essa também é uma parte muito importante da saúde, especialmente hoje em dia, com a parte da saúde mental, termos os nossos momentos. Uma das nossas marcas até promove o break, as nossas pausas, e são essas pausas, são esses momentos, essa indulgência que também permite alguma saúde e termos... quebrarmos um bocadinho o ritmo do dia-a-dia, que são fatores bastante importantes também, não só na medicina mais tradicional, mas também na medicina moderna, com o stress todo que temos, é bastante importante. Mas ao Bruno diz-me o seguinte, mas os portugueses são mesmo golosos por chocolate? O chocolate tem assim um peso grande na nossa... Sim, mas temos ainda um consumo médio bastante baixo, comparado com o resto da Europa. Também porque somos um país mais quente, portanto, o sul da Europa tem consumos per capita bastante inferiores aos países do norte, e temos aqui uma oportunidade de fazer crescer esta felicidade e estes bons momentos, alargando as ocasiões de consumo. Existe um consumo bastante relevante, é uma categoria muito grande dentro do panorama das fast moving consumer goods, mas de facto ainda existe um espaço muito grande para aumento de consumo per capita, que ainda é relativamente baixo comparado com o resto da Europa. Também. Nós temos 58 litros per capita, mas não quero comparar com a República Checa, que são 143. Mas de qualquer maneira, face a Espanha, estamos bastante abaixo. Desculpe. É um bocadinho igual aqui. Nós ainda temos cerca de 2 kg por pessoa per capita, quando no norte da Europa são 12. E Espanha tem quase o dobro de Portugal. Portanto, ainda existe aqui um espaço muito grande de crescimento que seguramente vamos promover. Eu vou-vos contar uma pequena história. Eu adoro chocolate e eu tenho sempre o chocolate no meu carro. Houve um ano que me esqueci que então em agosto
quando coloquei lá a minha mão, descobri que o carro tinha fondue de chocolate. Tinha mousse de chocolate, portanto, se foi ali, nunca mais esqueci quase dessa situação. Muito obrigado. Vou passar agora ao António. O António, muito obrigado também, novamente, estás cá, estás longe daqui, mas a tua vida está aqui no Museu da Farmácia, como eu te disse, século XVIII, muito ligado ao lado emocional, para libertar até aquelas, estava mesmo designado para libertar alguma senhora que estivesse mais constrangida, o gin libertava exatamente para determinados momentos, para além também de ter sido utilizado no século XIX, muitas vezes para misturar com água, porque as pessoas tinham medo de beber água pura e misturavam o gin para supostamente desinfetar essa própria água. António, o gin tornou-se algo explosivo em Portugal nos últimos anos. Isto leva-se aqui. É uma indústria portuguesa que apareceu, que conseguiu criar condições. O que é que levou, na tua opinião, é que hoje o gin se tornasse também uma bebida em que os portugueses gostam de estar com? Tem que ligar o micro. Já está. Ok. Sim? Agora sim, já. Agora sim. Primeiro que tudo agradecer o convite e saudar aqui os meus colegas da tertúlia, explicar um bocadinho que se calhar chamar indústria do gin ao gin em Portugal ou das marcas portuguesas é um bocado incorreto. É mais correto chamar artesanato do gin. Até porque todas as marcas portuguesas são de tal maneira pequenas que acabam por ser mais artesanais do que propriamente industriais. Depois, o gin, porque é que o gin começa a ter a tal explosão em Portugal? Porque nós andámos uma série de anos a beber gin da forma errada. E então só tínhamos acesso a um número muito limitado de gins, todos eles muito parecidos, muito semelhantes, com uma única marca de águas tónicas, porque apesar de não ser a única forma de beber gin, em gin tónico é mais consumido em Portugal, e isso fazia com que tudo fosse muito parecido. E então, quando as coisas são sempre muito parecidas, são aborrecidas, não há sentido descoberto. Agora, basta nós imaginarmos que no mercado dos vinhos só havia 3 ou 4 castas e que o terreno em Portugal era todo igual, o terroir era sempre o mesmo, e os vinhos eram todos iguais. E então não havia aquele gosto por descobrir. O que aconteceu aqui nos gins foi que, por culpa dos nossos vinhos espanhóis, no início da década de 2010, 2009, começaram a alterar a forma como se consumia o gin. O gin era uma bebida que era extremamente alcoólica, uma dose muito elevada de gin, muito pouca água tónica, e o que fazia era que a bebida era muito agressiva, as senhoras não bebiam, e parecendo que não são 50% do mercado. E então isso fez com que a forma como os espanhóis arranjaram passaram da receita normal, que era uma parte de gin, uma parte de água tónica, que era aquela medida que nós bebíamos em Portugal nos anos 70, 80, 90, que se bebia normalmente nas recepções dos casamentos, era a primeira bebida da noite na discoteca, e passou por uma bebida muito mais social. Lá está, o facto de ter um teor alcoólico mais elevado fazia com que as pessoas se embriagassem mais depressa, e normalmente isso dava maus resultados, com ressacas e tudo mais. E aquilo que os espanhóis fizeram foi alterar a receita de 1 para 2 ou de 2 para 1, como era mais normal mesmo em Espanha, para uma receita de 1 para 4, ou seja, uma parte de gin, 4 partes de água tónica. Então ficámos com um cocktail, um long drink, em que a bebida é muito fresca. Lá está, países do sul muito quentes, apetecem bebidas muito frescas, em que o teor alcoólico baixámos, aquilo que se dizia há bocado das cervejas, baixámos o teor alcoólico de uma bebida que é espirituosa, que tem cerca de 40% de álcool, para um gin tónico que fica com cerca de 7, 7,5%, ou seja, é um vinho muito leve, que para ser bebido em situações de muito calor, para acompanhar que acompanha perfeitamente com comida, com pratos frescos, com saladas,
com alguns queijos, com sushi, com peixe, ou seja, no fundo tudo aquilo que se pode acompanhar de um vinho branco com uma acidez elevada e um teor alcoólico baixo, um gin tônico pode acompanhar de perfeição. Isso, aliado a sermos um país do sul da Europa e muito quente, ajudou. Depois, eu sou um apaixonado por história e por histórias, e faltou contar uma parte importante do gin, que é exatamente o gin tónico e como é que surge o gin tónico. Outra vez voltamos aos tónicos, e um tónico é um tónico, e o gin tónico surge porque as tropas inglesas que estavam na Índia tinham muitos problemas com malária, e a maneira mais fácil de baixar as altas febres da malária era através da utilização do quinino. O quinino, que é super amargo e que os pacientes preferiam ter dores de cabeça a terem que tomar o quinino. Então os médicos do exército inglês, aquilo que fizeram foi criar um tónico à base de quinino. No fundo era açúcar, água, lima e quinino. Sumo de lima e quinino. Que mesmo assim os soldados queixavam que era uma bebida muito difícil de beber e que a única maneira que eles tinham de empurrar aquilo era juntando gin. E então foi assim que surgiu o gin tónico. E então acaba por ser o gin associado, quer além das benesses que o consumo de zimbro tem, que é a base do gin, e o facto de quem criou a genebra, que é a mãe do gin, digamos assim, foi o Francisco Silvius, um holandês que era médico, criou a genebra exatamente como um medicamento, ou seja, para poder melhorar desde a circulação, o aparelho urinário, porque tudo tem a ver com os rins e o aparelho urinário, o zimbro é um adjuvante. E então foi assim que surgiu. No fundo, é muito satisfatório poder partilhar um bocadinho esta história. Depois, dizer que ainda não fui ao museu, mas vou, e quando for vou levar uma peça para o espólio. Porque apesar de nós sermos uma empresa nova, que só temos 9 anos, temos aqui um produto que foi criado por nós, ou melhor, reciclado por nós, que foi de muito uso em várias farmácias do nosso país. Tivemos vários clientes a comprar, que foi este produto que está aqui, que é um gin, que se chama Bluer, o nome é Fuck You COVID-19, e se vocês podem ver é um gin com 75% de álcool, e que nós durante a pandemia vendemos a várias farmácias porque este gin tanto poderia ser bebido como podia ser usado para desinfetar as mãos. E então, porque os 75% de álcool permitia usá-lo como se fosse uma loção antibacteriana e, neste caso, antivírus, no fundo, e faço questão de levar esta garrafa para deixá-la aí, porque neste momento ainda é uma jovem garrafa, mas se calhar daqui a 100 anos o seu sucessor vai estar a contar a história do Alentejano. Pegou no gin que tinha, redestilou, subiu o teor alcoólico de 40 para 75 para transformar em solução hidroalcoólica. Para o António, quero-te agradecer. É importante, acredita tu, quando vieres cá ao museu, quando vais perceber que este museu não é só de milhares de anos. Eu posso já dizer publicamente, os nossos lobos da seleção de rugby também já ofereceram e vêm aqui oferecer exatamente o equipamento médico e a proteção também dos dedos. Portanto, o Museu da Farmácia conta a história da saúde, seja de há milhares de anos, seja aquilo que foi feito ontem. Tudo faz parte da saúde e essa parte da saúde tem que ficar registada aqui no Museu da Farmácia. Mas muito obrigado, António, por essa amabilidade. Sim, senhora. Então, e agora vamos passar ao Luís e à Coca-Cola. Todos nós fomos percebendo ao longo do tempo que muitas vezes com problemas ligado aos nossos intestinos, muitas vezes era Coca-Cola para a frente. Luís, diz-me uma coisa, como é que está o mercado e o gosto dos portugueses em relação à Coca-Cola e sobretudo aqui em Portugal, que houve sempre aqui este lado, que era uma bebida muito ligada a um escritor, ao Fernando Pessoa, mas também tornou-se uma bebida que com o 25 de Abril também despontou e as pessoas ficaram apaixonadas por esta bebida. Boa tarde, boa noite já, e muito obrigado pelo convite. Peço desculpas por também não poder estar
presencialmente, mas é um prazer enorme poder estar aqui conversando com vocês. Como vocês já perceberam, eu sou brasileiro. Daqui a alguns dias eu vou fazer 1 ano morando aqui em Portugal. Eu vim transferido da Coca-Cola no Brasil, onde eu trabalhava 10 anos para cá, justamente para esse novo desafio aqui. E eu acho que participar desse evento aqui não poderia ser mais conectado com a Coca-Cola, tendo em vista que tudo começa na Coca-Cola, em uma farmácia, na farmácia Jacobs, em Atlanta, quando o John Pemberton leva o seu concentrado e aí começa a diluir com água com gás e começa a produzir o que a gente conhece hoje como o refrigerante mais consumido e mais famoso no mundo. Depois vem a criação do logo, que é um logo também icônico, e aí vem um terceiro passo para a popularização desse produto, que foi o desafio de produzir uma garrafa que fosse icônica, que fosse única e que fosse atrelada diretamente ao produto Coca-Cola. Uma vez em Atlanta eu vi o briefing para conseguir achar essa garrafa, e o briefing era mais ou menos como: a gente precisa de uma garrafa que possa ser reconhecida se tocada no escuro ou mesmo quebrada no chão. E daí que surge esse ícone da contour da Coca-Cola e que a gente traz até hoje. Depois se popularizou muito na ocasião da Segunda Guerra, com todo americano podendo tomar pelo menos uma Coca-Cola. E aqui em Portugal chega em 1976, já referido, depois do 25 de abril, e é sempre muito, muito bem aceita por todos os portugueses. Uma das coisas importantes que a Coca-Cola tem é que o entendimento dela, uma marca que produz o mesmo produto há mais de 100 anos, 130 anos, como que a gente sempre tem o desafio de colocar o consumidor no centro. Então, o nosso papel aqui muito é ouvi-lo e conseguir ajudá-lo, oferecendo opções para ele. Isso para a gente é muito relevante na hora que a gente vê que a gente tem um compromisso global, um compromisso europeu, de até 2025 oferecer 50% do nosso portfólio com zero ou baixa caloria. Aqui em Portugal a gente já está com 45%. Ou seja, o nosso papel, e aí acompanhando cerveja, acompanhando chocolate, não é oferecer opção, e claro que o consumidor pode fazer a sua escolha, e evidentemente a escolha está atrelada à moderação, está atrelada a um consumo responsável. Então, a gente vê aqui uma grande procura pelo mercado português, muito, muito feliz de estar aqui e muito animado de poder participar desse evento aqui também. Obrigado pelo convite. Carlos José Redondo, portanto, talvez o licor, o lado mais doce da farmácia por causa de muitos dos xaropes. O meu sogro farmacêutico, todos os anos fazia um licorzinho de ginja, portanto, era o remédio que ele saía do laboratório da farmácia de Vila Franca para o resto da família. José Redondo, o que é que nos pode contar da ligação da Licor Beirão à farmácia? Como é que surge essa ligação do licor à farmácia? Ora bem, todos nós sabemos que os licores já se começaram a fabricar em farmácias há vários séculos. Por sinal, na Lausanne, a filha do farmacêutico casou com um vendedor do vinho do Porto, que ia de passagem, e na farmácia desse farmacêutico fabricavam-se muitos licores. Como nós sabemos, e há bocado falou, os licores, não só pelo álcool e pelo açúcar, eram tomados e eram vendidos nas farmácias como digestivos e, digamos, até como bebidas espirituosas para animar as pessoas. No fundo, digamos, substituíam o Xanax e substituíam também aquilo que vulgarmente agora usamos das pastilhas Redis. Portanto, os licores foram durante muitos anos fabricados em farmácias. Esse vendedor casou com a filha do farmacêutico e decidiu fundar uma pequena fabriqueta onde fazia licores. Fazia na altura à volta de 70 ou quase 80 bebidas diferentes, todas com álcool, como era evidente, se bem que já tinha uma groselha e nada mais.
E passado os anos, o meu pai que trabalhou nessa farmácia com 12 anos, 13 anos, quando chegou aos 18 anos, entrou na Remington, que era uma fábrica que vendia máquinas de escrever. Começa a Segunda Grande Guerra Mundial e a Remington regressou aos Estados Unidos, fechou todos os escritórios na Europa, regressou para fabricar material bélico e o meu pai ficou desempregado. Foi nessa altura, 1940, exatamente quando começa a Segunda Grande Guerra Mundial, que o meu pai decidiu comprar a pequena fabriqueta que existia aqui na Lausanne e para isso pediu em casamento a minha mãe, propondo-lhe que ela ficaria a tratar dos licores enquanto ele ia para outros negócios. Porque aproveito inclusive para dizer que até à década de 80, digamos, meados da década de 80, o licor Beirão representava menos de 10% do volume de vendas das várias empresas que tínhamos, ligadas à publicidade, à fibra de vidro, à sinalização rodoviária, ao fabrico de barcos, material refletor. Portanto, o licor Beirão pode ser mesmo considerado a nível farmacêutico como um produto que neste momento, evidentemente, nem sequer podemos dizer que é utilizado nas farmácias, mas foi até a meados do século XX um produto realmente de qualidade farmacêutica. Aproveito para dizer, quando há pouco disse que não tínhamos nunca colaborado com o Museu da Farmácia, aproveito para lembrar que quando o meu pai fez 100 anos do seu nascimento, portanto ele faleceu em 2005, e em 2016, na altura do 100º aniversário, nós fizemos uma ação muito interessante no Museu da Farmácia em Lisboa, onde lançámos o chamado Beirão Doa, que é um produto paralelo ao licor Beirão, não tem nada a ver com o licor Beirão tradicional. É uma bebida que tem, em vez dos 22% do beirão normal, tem 30%. Em vez de ser fabricado com um álcool agrícola, é fabricado com um conhaque, um brandy, uma aguardente velha. Em Portugal chama-se aguardente velha. Tem menos açúcar, tem a cor da aguardente com que é fabricado e tem realmente uma garrafa branca e o selo, em vez de ser o selo normal de papel, é um selo de lacre. Portanto, em homenagem ao meu pai, foi no Museu da Farmácia em Lisboa que lançámos o Beirão Doa. Eu lembro-me disso, mas foi no restaurante, não foi bem aqui no Museu da Farmácia, porque aqui é que tem esta história. José, é aqui neste museu, tem aqui a alma dessa história, é aqui onde nós estamos, que tem esse coração que acabou de dizer, ligado à sua família e à própria bebida. Eu ia agora voltar aqui ao António e ia perguntar, António, nós estamos a viver um mundo em que as pessoas andam sempre à procura de segmentos e de experiências. Na vossa investigação, vocês têm feito algum apoio, algum investimento na área da investigação para que esta bebida também, o gin, esteja ligado mais à saúde, ou é apenas andar aqui pelo lado apenas do bem-estar, do divertimento que as pessoas procuram naquelas alturas que era para relaxar, que também relaxar também é saúde. Mas tem feito algum investimento também nessa relação próxima que possa existir com a saúde? Não. Eu quando digo investimento não estou a dizer apenas investir dinheiro, é falar com as universidades, estar ligada à investigação científica para tornar também esse lado mais medicinal. Não, a coisa mais próxima que tivemos com este tipo de investigação médica foi logo em 2020, no início do Covid, que fizemos uma parceria com a Universidade de Évora, em que criámos aqui na nossa destilaria o primeiro álcool gel que foi utilizado e foi através de uma receita cedida pela Universidade de Évora que nós fizemos na destilaria gratuitamente um lote que foi distribuído por várias entidades sem fins lucrativos do Distrito de Évora, sempre com uma parceria com o NER, com o Núcleo Empresarial da região de Évora. Foi aquilo que tivemos mais parecido. Depois, aquilo que nós fazemos, e fazemos muito, é partilhar e patrocinar muitas equipas desportivas.
do trail ao BTT, ao todo terreno, à corrida de obstáculos, ao basquete, enfim, ao todo terreno, ao motociclismo, ao motorismo. Fazemos muitos patrocínios deste género. Boa parte deles, ou a esmagadora maioria deles, não são investimentos publicitários, são mesmo apoios à prática desportiva, porque nós temos muito pouco retorno, mas é a forma que nós temos de no fundo, pagar pelos nossos pecados, pronto, porque sabemos que o álcool não é a coisa mais saudável do mundo. Apelamos sempre a um consumo moderado e saudável, e até porque, na minha opinião, o gin só faz sentido por ser uma bebida social, e por isso é que vende, que as pessoas bebem nos bons momentos da vida, quando estão com os amigos, de conversa. Ninguém bebe um gin tónico sozinho, é muito raro isso acontecer, e então o que fazemos é exatamente isso, tentamos promover as boas práticas e os bons hábitos saudáveis. Bruno, a minha questão também é a seguinte. A Nestlé tem este mundo muito ligado à saúde, se nós pensarmos também nos leites e nos leites em pó para as crianças. Mas a nível de chocolate, tem havido aqui alguma relação com a ciência, com a investigação científica, para também promover o lado da saúde e da toma medicinal do próprio chocolate? De facto, a Nestlé tem investido muito naquilo que chamamos a nutrição e o bem-estar e, portanto, temos muitas áreas onde isso é muito mais evidente no chocolate. O chocolate é muito mais indulgente e mais e um bocadinho menos com menos capacidade de trabalhar nessa área, um bocadinho como falávamos há pouco, também em Portugal o consumo de chocolate negro é muito mais baixo do que na média, nomeadamente em Espanha, que é basicamente 50-50, aqui temos 75% para chocolate leite, 25% para chocolate negro, somos muito mais... temos mais gosto pelo doce e pelo indulgente a sério, e uma das coisas que temos trabalhado efetivamente é um bocadinho esta relação do chocolate preto, e nomeadamente lançando algumas 70%, 85%, agora vamos para 90%, um bocadinho também a educação à volta do chocolate negro, porque efetivamente tem menos açúcar e mais cacau, portanto mais propriedades e menos o tema do açúcar, que é sempre um bocadinho mais complicado do ponto de vista de saúde, e é um bocadinho por aí que estamos a investir na educação do mercado, não só na sustentabilidade, mas também neste consumo de chocolate um bocadinho mais escuro, que do ponto de vista de saúde é um bocadinho melhor e permite também as pessoas, mais uma vez, sempre com moderação, também repetirem mais o seu consumo. Nuno, a pergunta é... Bom, pegando ali naquilo que o membro do painel, representante da Coca-Cola, referiu, o consumidor é que manda. Independentemente de nós podermos também ir lançando inovações de forma a ver se o consumidor pega. É os dois sentidos. Mas nos últimos anos o setor cervejeiro tem lançado uma quantidade de inovações de cervejas diferentes. Cervejas com menor teor alcoólico, há bocadinho referi que as mainstreams são neste momento 3,5, 3,7. Lançámos as 0,0, que não havia no mercado, havia as light. Hoje vias sem álcool. Sem álcool, a cerveja sem álcool não é 0,0. É sem álcool de acordo com a legislação portuguesa, mas tem um teor de álcool que vai até 0,3. A 0,0 é 0,0. De forma a que o consumidor tenha um naipe alargado de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas condições e para o momento que é, tendo presente que a cerveja, para nós, é sempre um momento para celebrar, é um momento para confraternizar, é um momento de alegria, e que todas as pessoas devem ter um copo na mão e cada um opta pelo que quiser. Até há cervejas muito mais fortes, há strong beers, mas também há cervejas com frutas. Portanto, tem havido, e aliás os artesanais, os chamados fabricantes artesanais, têm tido um papel importantíssimo na promoção da categoria, por este mundo fora e em Portugal também, lançando novas experiências. E, portanto,
o consumidor, de acordo com a sua situação, se vai guiar, se está a tomar medicamentos, conforme as circunstâncias, é que escolhe e opta perante a variedade do mercado. E acho que tem seguido. Volto a dizer, o consumo per capita em Portugal já foi mais alto, já tivemos 61 litros, estamos com 58, é os números do ano passado. Mas é um caminho que estamos a percorrer, e acho que estamos no bom sentido. Eu não falei há bocadinho das propriedades específicas que a cerveja tem, quer nos ossos. Bom, falei simplesmente pelo componente dos seus materiais, nomeadamente na água. Repito, 93 a 95% da cerveja é água. Portanto, isso leva as pessoas com certeza a considerar o efeito todo corrente quando a pessoa consome água. Aqui água com 7% ou 5% de outros produtos que são produtos naturais. Mas diz-me só o seguinte, tem havido algum interesse por parte das universidades portuguesas no desenvolvimento desse lado mais terapêutico ou mais científico? Ou... Existe, por parte dos grandes grupos cervejeiros, protocolos com diversas universidades no sentido de aprofundar, explorar esses caminhos. Existe. E, aliás, todas estas inovações que se aparecem no mercado, nomeadamente das grandes marcas, são desenvolvidas em parcerias com gabinetes de investigação, com universidades. Há, de facto, há interesse, e a ligação às universidades é muito importante, de facto. Sim, senhora. José Redondo, meu estimado amigo, a minha pergunta é também neste sentido, como é que está a ligação entre o licor beirão e as universidades e a investigação científica? Ora bem, temos feito muito pouco trabalho com as universidades, já trabalhámos com a Universidade de Coimbra na descoberta de novos produtos, mas fomos mais nós, dentro da família, que decidimos avançar com experiências próprias, nomeadamente quando os meus filhos deixaram a universidade no ano 2000, 2001, e que vinham ainda com aquele interesse pelas festas académicas, que decidimos, como era óbvio, não podíamos colocar o licor beirão, vender licor beirão ao copo ou ao cálice numa festa académica, e lançámos os coquetéis. Começámos com o coquetel, o caipirão, que se tornou bastante famoso, juntamente com o morangão, e foi por aí que iniciámos um novo processo, a descoberta de novos produtos. Não foi, portanto, um trabalho conjunto com a universidade. Eu andei realmente durante alguns meses a trabalhar com a universidade na expectativa de poder descobrir novos produtos, mas essa descoberta foi uma descoberta, digamos, quase familiar. Aliás, eu, inclusive, aproveito para dizer que foi talvez a partir dos coquetéis que o licor beirão lançou no mercado, nessa altura, que muitas bebidas passaram também a utilizar como forma de descobrir novos clientes, inclusive ir ao encontro mais de uma classe mais jovem, passaram a lançar coquetéis. Eu aproveito inclusive para dizer que há 40 anos ou há 30 anos era quase proibido, era quase um sacrilégio beber um vinho do Porto misturado com o que quer que fosse. Tinha que ser puro. Atualmente bebe-se o vinho do Porto de todas as maneiras e feitios. Digamos que aqueles vinhos de Porto de muita qualidade continuam a ser consumidos puros, mas nós fomos, na realidade, não através de trabalhos com a universidade, mas através de um estudo interno, tal e qual como atualmente utilizamos, não só a nível de gin, do caipirão, do morangão, os chamados RTDs. São bebidas já preparadas, com um teor alcoólico bastante baixo, um bocadinho acima da cerveja, ligeiramente acima da cerveja, teor alcoólico de 5,5%, que estão a ter um sucesso enorme no mercado. Aí não fomos inovadores, atenção, aí seguimos aquilo que eu não lhe disse, o mercado. Quer dizer, o mercado pediu e nós temos que acompanhar aquilo que o mercado deseja. Sim, senhora. Luís, eu não posso me esquecer de há uns anos atrás uma das imagens que eu vi em África, e era uma grade de Coca-Colas que estava junto a todo um equipamento médico.
E eu perguntei, quando vi a fotografia, telefonei para este país da África e eles disseram-me o seguinte: não, é verdade, não era para os médicos beberem, mas era utilizado exatamente como medicamento. Esta relação que ainda hoje existe de Coca-Cola, mas também ligado ao medicamento, é algo que a Coca-Cola se preocupa, que acompanha, ou, como nós muitas vezes vemos, ou é mais basicamente e apenas a bebida simplesmente pura e dura para o bem-estar social? A gente está sempre. Eu não conheço essa foto, mas a gente está sempre acompanhando e tem essa impressão popular de que ela ajuda a digestão, ela tem aí um papel, mas o nosso foco é muito mais focando na indulgência, no bem-estar na aceitação do consumidor. Quando a gente fala de inovação, eu queria trazer aqui a Coca-Cola, isso é um caminho que a Coca-Cola segue sempre, né? Então, o nosso produto é um produto que a gente entende que é muito democrático. Você não tem a Coca-Cola Premium, você não tem a Coca-Cola que o rei da Inglaterra bebe, é a mesma para todo mundo. Na verdade, não tem uma melhor do que a outra, uma mais cara que a outra. São sempre, a gente entende isso, que é uma possibilidade de oferecer, mas a gente também pensa em como que a gente pode trazer coisas para a Coca-Cola. Então, a gente vai se desafiando. A gente tem diversos sabores, Coca-Cola com baunilha, Coca-Cola com cherry, Coca-Cola com limão, um monte de coisa, e a gente está se desafiando. A gente tem uma linha chamada Coca-Cola Creations, né? Onde a gente fez a Coca-Cola junto com aquela cantora da Espanha, Rosalía, onde ela ajudou a gente a fazer uma receita. Fizemos a Coca-Cola sabor sonho, fizemos a Coca-Cola do ano 3000. Então, assim, a gente vai também ouvindo o consumidor, mas, ao mesmo tempo, provocando o consumidor para ver que talvez ele não conheça coisas que ele possa gostar. Então, o nosso papel também é fazer um pouco essa função. E a Coca-Cola é uma marca, é um produto, mas ela também é uma empresa com um portfólio enorme. E aí a gente tem ofertas ao consumidor com funcionalidade, seja para esporte, seja para no dia a dia. A gente, Coca-Cola em diversos países tem leite, Coca-Cola tem água, tem isotônico, tem uma série de produtos em que a gente vai fazendo um portfólio para justamente dar ao consumidor opções, ofertas para que ele faça a sua melhor escolha. Então, a gente está sempre olhando, a gente entende um pouco de mito, um pouco de folclore, um pouco de verdade, de quanto que a Coca-Cola ajuda nesse contexto, mas a gente também foca em trazer muitas opções ao consumidor das mais variadas formas. E agora vamos para a última pergunta para todos. Eu vou começar agora aqui pelo Bruno. Então, o chocolate continua a ter futuro? Ou vai ser uma daquelas substâncias que vai desaparecer até por causa de toda aquela situação que muitas vezes nós pensamos que é o nosso planeta? Não, continuará a ter futuro. A Nestlé particularmente, os concorrentes também em geral, existe uma enorme preocupação com a sustentabilidade. Investimentos massivos em sustentabilidade, especialmente na origem, apesar de nós não sermos produtores de cacau, nós compramos cacau, mas temos programas fortíssimos, o Income Accelerator, e o Cocoa Plan, que permitem fazer toda a traceabilidade do cacau e garantir também a melhoria de vida das famílias que produzem o cacau a montante. Vai ser um desafio, sim, para o cacau, todas as alterações climáticas, que também depois acabam por afetar toda a produção, ainda mais em países que estão muito mais sujeitos a estas intempéries e temas climáticos. Mas é um mercado enorme, a indulgência e o bem-estar vai continuar a estar lá. Portanto, cada vez mais as pessoas... é um mercado que tem crescido bastante nos últimos anos, quer em valor, mas também em volume. Portanto, acredito perfeitamente que vamos continuar
a nos mimar, a querer tratar do nosso bem-estar. Uma tendência que vemos hoje em dia é a questão da partilha, do sharing, portanto, de socialmente partilhar, e cada vez mais os formatos de sharing também estão a crescer, e nós vamos continuar a aproveitar essas oportunidades e a provocar este crescimento do mercado, sempre promovendo um consumo responsável, e como disse há pouco, um bocadinho relembrando a questão do consumo per capita, existe um enorme potencial de crescimento de consumo per capita versus o resto da Europa, que vai ajudar também nesse crescimento. Temos aqui que o agarrar e estimular as ocasiões e os momentos em que pode ser consumido o chocolate e a versatilidade com que pode ser consumido, seja por via de bebida, seja por via de sobremesas, seja por via de consumo direto, snacking. Portanto, há um manancial enorme de formas de consumo que podem ser ainda exploradas e que vão ser desenvolvidas seguramente nos próximos anos. Obrigado. Eu ia agora pedir ao António. António, para além do álcool a gel, que futuro é que tu visionas para o gin? Tendo em conta o último Orçamento de Estado, acho que o futuro vai ser limitado por aquilo que o Governo quiser, porque cada vez mais estamos a ser altamente castigados em sede de ABA. No novo Orçamento de Estado vamos ter 10% de aumento, tivemos 5% no ano passado, 10% este ano, ou seja, é o imposto mais estranho que existe, porque é um imposto que se chama Imposto do Álcool e Bebidas Alcoólicas, e depois existem bebidas alcoólicas que não pagam, por isso simplesmente pagam zero, e essa bebida alcoólica, curiosamente, nós somos o maior consumidor per capita do mundo e não somos o pior nas cervejas, e somos muito mais inferiores que os nossos colegas espanhóis nas espirituosas, seja ela qual for. Porquê? Porque nós, no novo Orçamento de Estado, vamos ter o dobro do valor de ABA, que é dos nossos vinhos espanhóis. E então o nosso futuro em Portugal vai ser um bocadinho aquilo que o Governo quiser. E nós achamos que aquilo que o Governo quiser é mau, porque o Governo está a utilizar a estratégia da vaca, que é a vaca dá 40 litros de leite cada ordenha, e então o Governo está a começar a ordenhar a vaca 2 vezes ao dia, na ânsia de receber 80 litros, ou seja, 40 litros de cada ordenha. Isso não acontece. Na primeira vez ele até vai ordenhar 70 litros, na segunda só vai ordenhar 50, na terceira vai ordenhar novamente 40, na quarta vez que vai ordenhar já só tem 10 litros de leite e tem 2 litros de sangue, e chega uma altura em que a vaca morre com uma septicémia porque tem uma infecção. É preciso, concordamos plenamente que os nossos impostos que nós pagamos são pelos malefícios provocados pelas bebidas alcoólicas. Concordamos com os impostos, mas concordamos, e esta é a minha opinião pessoal, com uma política de equidade fiscal e igualdade fiscal. Não poderemos ser sempre os mesmos, e quando digo sempre os mesmos, falo no setor das bebidas espirituosas, no setor das cervejas e no setor, inclusive, das bebidas açucaradas e com edulcorantes, porque estamos todos na mesma onda. E depois não podemos esquecer, e isto não é um ataque ao setor do vinho, de forma alguma. Aliás, eu sou de uma terra, Reguengos de Monsaraz, que se há coisa que mantém a terra viva é o vinho, mas estamos a falar de um imposto que tem que ser para todos, porque o álcool do vinho não é diferente do álcool da cerveja, não é diferente do álcool das bebidas espirituosas, e basta que o Governo tenha a atenção que no primeiro semestre deste ano, apesar de ter aumentado quase 5% face a 2021, aliás, face a 2022, o Governo recebeu menos 4,7 milhões de euros em IABA. Ou seja, isto quer dizer que as pessoas não estão a consumir menos, mas o consumo de álcool não baixou em Portugal. Aquilo que acontece é que as pessoas refugiam-se naquilo que é mais barato, e aquilo que é mais barato é aquilo que não paga impostos, e aquilo que não paga IABA é o setor do vinho.
Então temos que pensar de uma vez por todas que se nós somos o maior consumidor mundial per capita de vinho e não somos nem de meio da tabela no consumo de cerveja e no consumo de bebidas espirituosas, é fácil, não é preciso fazer grandes estudos de mercado e perceber onde é que o Estado tem que ir buscar dinheiro. E se tem que ir buscar dinheiro a algum lado, não pode ser aqueles que são constantemente castigados. Isso para mim era fazeres uma campanha na próxima recessão que o governo faça no Alentejo e tratares da saúde, não com tinta, mas sobretudo se calhar com o gin. O meu amigo José Redondo, que futuro é que o Licor Beirão tem? É voltar outra vez às farmácias? É colocar um medicamento nas farmácias portuguesas? Eu penso que o António disse tudo. E disse aquilo que eu também sinto, e a grande preocupação que também temos a nível de Licor Beirão e das outras bebidas espirituosas que produzimos, é uma verdadeira perseguição, é mesmo para destruir um setor importantíssimo, é um setor que pode realmente dar muito mais dinheiro em termos de impostos ao Estado, se eles reduzissem um bocadinho o IAVA, mas infelizmente eles não pensam isso. Nós, para nos defendermos, o que estamos a fazer neste momento é realmente procurar aumentar a exportação. Estamos realmente com um trabalho muito forte a nível de exportação, porque sentimos que a nível de mercado interno a tendência é cada vez para haver uma diminuição fortíssima e, como diz o António, as bebidas espirituosas estão a passar um mau momento por causa dos impostos, ou ao contrário, por exemplo, do vinho, que realmente é um álcool como outro qualquer, é álcool e que não paga IAVA, quanto a mim é um escândalo mesmo. Obrigado. Luís, a Coca-Cola tem mais de 100 anos e o futuro? Que futuro é que tu vês para a Coca-Cola, não só aqui em Portugal, mas também no mundo, uma vez que muitas vezes pela composição do açúcar temos depois todos aqueles problemas de obesidade. Este é o futuro que vocês também estão preocupados no sentido de melhorar cada vez mais este ícone e este lado que nos acompanha ao longo de tantos anos? Eu não diria preocupado, eu diria atento, na verdade, e por isso que a gente faz compromissos internos, globais, onde a gente, por exemplo, como eu mencionei anteriormente, se propõe a oferecer metade do nosso portfólio até 2025 em baixa ou nenhuma caloria. Como aqui em Portugal, a gente já está muito próximo disso. Coca-Cola, além de colocar o consumidor no centro, outra coisa que é um mantra nosso é como que a gente faz parte da solução. Então, a gente não se nega a fazer os nossos deveres de casa para que as demandas, a evolução e as coisas sejam feitas da melhor forma possível. Isso se aplica nas receitas dos nossos produtos, isso se aplica na agenda de sustentabilidade, onde também poderia ficar aqui falando mais quanto tempo sobre esse tema. Então, fazendo aqui um foco em Portugal, a gente também vê uma oportunidade de crescimento muito boa. Compartilho também das opiniões já faladas do quanto que a gente tem aqui uma oportunidade de ajuste fiscal necessário, mas a gente vê com muito bons olhos assim, um futuro por mais 130 anos, ou outros tantos que a gente esteja aqui para atender o consumidor que consome nossos produtos, no final de tudo. E Nuno, vamos acabar com o início, que é com a peça mais antiga e com a substância mais antiga. Aliás, eu acho que já deste a mesma resposta. Portanto, cerveja é milenar. A peça mais antiga que está é a da Mesopotâmia. A cerveja vai continuar. Aliás, se olharmos numa perspectiva global, a cerveja cresce no Oriente, cresce na América do Sul. Na Europa está flat, mas quantas coisas estão flat na Europa? Não vamos falar da demografia. Bom, isso é um problema complicadíssimo. Mas o que nós procuramos é continuar a inovar, continuar a fazer ofertas de acordo com as expectativas do consumidor e também na otimização de recursos. Nós procuramos utilizar menos recursos naturais, otimizá-los na sua utilização,
ter em linha de conta as embalagens que utilizamos de forma da sustentabilidade. A cerveja, como negócio, utiliza maioritariamente vidro e embalagens retornáveis. O canal Oreca, que é o canal de consumo fora de casa, em que cafés, restaurantes, bares, é essencialmente garrafas retornáveis, vão e vêm. E onde o impacto na pegada de carbono é muito inferior à Zone Way. Não há plástico na cerveja em Portugal. O barril é retornável. Portanto, estamos a dar e a forçar esse caminho. Portanto, o caminho é de olhar para a otimização de recursos, para a inovação e para o impacto ambiental nas nossas operações. Portanto, esse é que é o caminho futuro. Agora, a cerveja em si, como produto, não posso apostar, porque não teremos cá nós para pagar a aposta, mas não tenho de qualquer dúvida. Não estás a pensar fazer uma gemada para ser vendida nas farmácias? Vou lá partilhar isso com os colegas. Sim, senhora. Caríssimos amigos, muito obrigado por terem estado a assistir. Quero agradecer aos convidados que estiveram aqui presentes, Nuno, Bruno, que estiveram fora, mas com o coração aqui dentro desta casa, da saúde e da farmácia, ao José Redondo, ao António e ao Luís, muito obrigado por terem participado. E é um gosto, espero vê-los aqui brevemente no museu e volto a dizer, aproveitando esta ligação que existe à saúde e às peças, e sobretudo às peças que o Museu da Farmácia tem, e esta casa pode estar junto convosco para fazer iniciativas de win-win, que é isso que nós pretendemos, que é juntar o conhecimento e o bem-estar nestes espaços culturais. Muito obrigado a todos. Caros amigos, obrigado por terem assistido a mais uma tertúlia do Museu da Farmácia.